parece uma loucura. Parece uma loucura. Não quis nem saber daquela história de primeiro as mulheres com criança, né? Ele queria primeiro para ele. E aí vamos continuar lendo. Versículo 14. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer fazer chover sobre a terra. Elias libera uma palavra para aquela mulher. Você consegue imaginar? Vou até usar um exemplo limitado. Vamos dizer que, acho que esses dias o Pato Branco estava sorteando um negócio de ganhar não sei quantos reais em compra, o ano todo, uma coisa assim. Você imagina, mais ou menos por aí. Né? Você ficar um ano sem fazer compra. Agora imagine melhor, se você não ganhou nada do Pato Branco, tá, querido? Vamos imaginar aqui, que todo dia você vai pegar o seu arroz lá na sua canequinha lá de arroz, e aquele arroz não vai acabar nunca, nunca não, até chover sobre a terra. Que aquele arroz vai durar muitos e muitos anos. Você consegue imaginar, você consegue entender o que é a provisão de Deus? Aquela mulher fez lá o pão, tá, beleza, e Elias libera uma palavra sobre aquela mulher, que o azeite da botija dela não ia acabar, e a farinha também não. O que nós não conseguimos entender, querido, é que quando nós temos que abrir mão de muitas coisas, eu sei de gente que no dia do culto que nós tivemos aqui, que nós presenteamos ou ofertamos na vida de gente deu carro, gente deu moto, dinheiro, relógio, enfim. Sabe o que nós não conseguimos entender muitas vezes da provisão de Deus? E que eu achei muito interessante que o pastor Luciano Subirá disse. Ele disse assim que quando nós plantamos, ele contou uma experiência do filho dele, de carrinho da Hot Wheels e boneca da Polly. E ele diz, o que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a provisão de Deus. Ele contou uma experiência muito, muito interessante, que ele diz assim que o pastor Luciano Subirá estava lá, beleza, comprando carrinhos de R$1,99, quebrava e nunca dava. Ele falou para os filhos dele, ele falou assim, meus filhos, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos juntar dinheiro, e aí nós vamos comprar presente, mas vamos comprar presente de verdade, coisa boa. Então tá, e vai moeda, e junto. Aí tá, passou, acho que se não me engano, 6 meses ou 8 meses, eles abriram, primeiro ele perguntou, o que você quer ganhar? Aí tá, falam, o que você quer ganhar? Perguntou pro filho dele, ele falou, carrinho da Hot Wheels. E pra filha, o que você quer ganhar? É boneca da Polly. Então tá bom. Aí ele abriu e contou, e ele falou, meu irmão, aquilo era moeda demais, tinha moeda demais. E aí ele falou assim, que quando terminou de contar, tinha só R$86. Então, o dinheiro que ele tinha, dava malemar para um presente. E aí ele falou, meu Deus, eu tinha que ter pensado melhor nisso. Aí os filhos, e agora, né? Meu Deus, o que vai acontecer, pai? Ele falou, olha, vamos ter paciência, vamos tentar juntar. Mas vai demorar, não sei o quê. E aí ele orou, ele falou, Deus, eu fiz tudo errado. Agora eu não sei o que fazer. E nisso ficou ali e tal. Aí um dia ele sobrou, se eu não me engano, R$50. E ele guardou aquele dinheiro na carteira. Ele falou, eu vou guardar esse dinheiro, porque daí eu vou conseguir juntar mais rápido. E ele estava andando no carro, conversando com o irmão, e Deus falou assim para ele, o Espírito Santo falou assim para ele, tá vendo esse cara que está do seu lado? E ele falou, dá os R$50 para ele. Mas Deus, meus filhos, o brinquedo dos meus filhos, tudo bem, se é para ele comer, se é para ele, né, deve estar passando necessidade, não sei. E Deus falou para ele bem assim, não é para você dar para ele comer, não. É para você falar para ele que é para os presentes dos filhos dele. Ele falou, não. Aí tá de brincadeira, eu vou tirar dos meus filhos para dar... E e relutou, tá bom. Tirou o dinheiro da carteira, meu irmão, isso aqui é para você comprar os presentes para o seu filho, tá? Aí ele falou, bom, pelo menos os meus filhos não sabiam desse dinheiro, não sabem que eu dei esse dinheiro, a questão emocional tá tudo beleza. Aí ele foi almoçar na casa desse irmão, que era pastor, e aí vem os 2 filhos desse pastor e falam assim, irmão Luciano, muito obrigado pelo dinheiro que você deu pelo meu pai, sabe o que eu comprei com o meu dinheiro? O menino disse, o carrinho da Hot Wheels. Aí ele disse assim, não falem carrinho da Hot Wheels. E a menina chegou, pastor, obrigado, sabe o que eu comprei com o meu dinheiro? As bonecas da Polly. Ele falou, meu Deus, não fale boneca da Polly. Tudo bem, saiu dali, os filhos já olhando com aquela cara feia para ele, e ele disse assim, calma que não foi do dinheiro de vocês não, era um dinheiro que o pai de vocês tinha recebido, explicou para eles, tudo bem. Aí ele falou assim, lembra de um princípio que eu ensinei para vocês, sobre semeadura? E ele falou, a gente lembra. Pois quando a gente semeia, vocês semearam hoje carrinho da Hot Wheels, não foi? Foi. E a gente vai colher o quê? Carrinho da Hot Wheels. E semeou boneca da Polly, o que a gente vai colher? Boneca da Polly. E aí disse que ele fechou o olho e depois falou assim, Deus, foi tu que fez essa parada, agora resolve. E foi, né?
E aí passaram alguns meses e tal, ele estava num congresso pregando, numa igreja pregando, aí ele foi para casa onde ele estava hospedado, e um irmão chegou perto dele e falou, ó, pastor, me dá a chave do seu carro, eu quero colocar alguma coisa lá atrás, e aí depois o senhor olha em casa, tudo bem. Foi, chegou na casa dele, já correu, ele viu que era pacote de criança, né, de embalagem de criança, levou para dentro do quarto e falou, ó, nós ganhamos 2 presentes, eu acho que é para as crianças, vamos abrir. Abriu, rasgou, e o filho dele rasgou aquele pacote. Sabe o que aquele menino tinha ganhado? Um carrinho da Hot Wheels, o kit, né, uma pista da Hot Wheels. Sabe o que aquela menina ganhou? Boneca da Polly. Querido, isso me marcou profundamente, porque quando eu começo a entender o que é confiar na provisão divina, eu abro mão daquilo que é meu, para abençoar outras pessoas. Deus tem falado isso tão forte no meu coração. Teve um dia, isso é uma experiência minha, já não é mais do pastor Luciano Subirá, eu estava com um irmão, né, ele estava me dando uma carona, e aí ele ia passar no Pato Branco, e era terça verde, terça natural, terça verde do Pato Branco, e aí ele, né, eu de boa com ele, tá, eu olhei para aquela sessão e eu falei, oh, meu Deus, a gente gosta tanto de fruta, a gente, né, estava passando um momento difícil, e aí tá, mas também não fiquei com a cara de cachorro pidão não, né, fiquei na boa, né, então fui com ele, estava acompanhando, ele falou assim, pega um carrinho aí pegou o carrinho, falou, agora você pode comprar as coisas que você precisa aí, eu meio acanhado, peguei 2 frutinhas aqui, ele olhou para mim, rapaz, pega aí, eu estou falando para você pegar, querido, aí eu peguei banana, eu peguei ameixa, eu peguei, até milho verde eu peguei aquele dia, né, e depois lá em casa foi uma bênção, porque a gente comeu um monte de fruta, depois comeu milho verde, e foi uma bênção. Agora, por esses dias, a mais nova foi que nós ganhamos a minha esposa estava indo na casa da mãe dela, tendo que levar aquela trouxa para lavar roupa. Nós ganhamos uma máquina de lavar e uma centrífuga. Mas a máquina não era nova. Mas também não reclamei, né? Aí a máquina estava com defeitinho, ninguém sabia o que era. Aí levei para arrumar R$80. Aí a irmã falou assim, ó, quanto ficou o conselho? Eu falei, ficou R$80. Eu não ia arrumar, né, porque eu não tinha dinheiro. Aí minha esposa ia ter que lavar roupa na casa da mãe dela ainda. Aí ela falou assim, não, pode deixar que eu pago. Isso é provisão divina, querido. Isso é provisão divina. Outra hora, eu falei, tá difícil. Outra hora uma irmã chegou para mim e falou, Laio, para mim não, chegou para minha esposa e falou, toma aqui R$100 para vocês fazerem compra. Querido, isso é provisão divina. E eu não estou falando de algo que eu não vivi, eu não estou falando de algo que agora já não é mais a história do pastor Luciano Subirá, que essa pregação é espetacular, você precisa ouvir, mas eu creio que tudo isso que as pessoas têm semeado na minha vida, querido, elas vão colher, e eu acredito que até em dobro. Porque todas as vezes que eu dobro meu joelho para orar, eu agradeço muito por essas pessoas, muito pela vida dessa igreja, que todos já sabem que essa igreja me ajudou muito em momentos difíceis, mas o que Deus tem confirmado no meu coração é que não é só o fruto, na verdade não é o fruto do meu trabalho que traz essa provisão divina, é Deus. É Deus. E algo que eu quero assim compartilhar com vocês é que muitas vezes nós somos represas, que recebemos as bênçãos de Deus, que somos extremamente abençoados, que temos talvez até a mais do que precisamos, e nós ficamos represando aquilo, enquanto na verdade a gente tem que ser um córrego, porque aquilo que Deus nos dá, parte é nossa, parte é de Deus, e parte é para você abençoar alguém. Outro testemunho, quero até pedir permissão do pastor aqui, o pastor teve que, pela fé, trocar lá os móveis da casa dele, vai, mexe a sala doente, jogou um monte de coisa fora, um monte de coisa velha também, né, pastor? E que coisa que depois de 5 anos está caindo. E nós na quinta-feira tiramos uma oferta, né, a igreja tirou uma oferta aqui para a vida do pastor e da Juliana, e eles receberam o dinheiro que eles haviam investido nesses móveis. Isso é provisão divina. Querido, se você confiar na provisão divina, você vai ter facilidade de abençoar outras pessoas. Eu não estou falando que essa igreja não abençoa, essa igreja tem um coração muito aberto para ajudar muitas pessoas. Mas eu estou dizendo para você que veio aqui essa noite, que precisa escutar essa palavra. Eu sei que essa palavra não é para todos. Tem muita gente que talvez não entenda o que é provisão divina. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você abençoa alguém, como o Marcos falou hoje aqui, eu não sei o tempo de Deus. Não sei se pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser o ano que vem. Mas Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E vamos voltar para o texto. Nós lemos o versículo 14, né?
Versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Isso é o que aconteceu com aquela mulher. E isso é um fato verdadeiro, porque nós acreditamos que a Bíblia ela é verdadeira, que as histórias que estão aqui são verdadeiras. Aquela mulher pegou o que ela não tinha. Eu não estou aqui também pregando teoria da prosperidade. Que hoje você vai dar 1.000 e amanhã você vai receber 2.000 ou vai receber 1.000. Eu não estou dizendo isso, querido. Você pode hoje dar 1.000 e depois Deus te abençoar de outra forma. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você necessita. Ele vai suprir as suas necessidades. Não quero aqui também que você ache que vai vir para cá, vai depositar talvez R$1.000 e amanhã você vai, ou depois de amanhã, ou sei lá quando, você vai receber R$1.000. Não é isso. O que eu estou dizendo é que há uma bênção preparada para aqueles que abençoam. Seja a vida da igreja, seja um irmão, seja outras pessoas.